O garoto brincava com um joguinho com esse videogame. Olha aqui, ó. Bota aqui. Tem aí a imagem do jogo? Pode pôr a imagem então para mim na tela, faz favor. Ele tem esse joguinho, correto? Quer dizer, mais ou menos na tradução meia solta, vamos dizer, assassinos convictos, assassinos com crença, como se fosse assassino com certeza absoluta. Que palhaçada, hein? Está no ar Game News. Crime em São Paulo. Polícia diz que há fortes indícios de que filho de casal de PMs de 13 anos possa ter assassinado os pais, a avó e a tia. Depois, o adolescente teria ido à escola e cometido suicídio ao voltar para casa. Os corpos foram encontrados ontem à noite. Game News com Eduardo Mosca e Leandro Garcia. Então, Mosca, eu fiz aqui um pequeno resumo baseado na notícia que saiu hoje no Final Boss sobre esse caso polêmico aí. Então, nessa terça-feira, né, na última terça, né, quando um menor de idade, entre aspas, ele foi alvo de reportagens por ter supostamente, bem claro, supostamente, não sendo aprovado, assassinado membros da sua família e depois se matado. Ele se suicidou, tanto que o corpo do menino foi encontrado por cima da arma, né. Ele teria matado supostamente pai, mãe, avó e tia, né. E mais o que chamou a atenção no caso para nós gamers foi que o jogo, né, Assassin's Creed, ele foi colocado no meio desse caso todo. Foi veiculado em grandes sites de internet como o G1, Folha de São Paulo, até pelo aquele bobão lá do Marcelo Rezende, que falou besteira aí sem conhecimento, depois você vai falar sobre isso. O menino utilizava no perfil dele do Facebook a imagem do Ezio, né, personagem da série Assassin's Creed, o que poderia, entre aspas, ter influenciado ele no crime, né. É claro que toda a comunidade de jogadores brasileiros se revoltou por conta da associação, até porque a Ubisoft, dona dos direitos dos jogos de Assassin's Creed, né, ela é uma das empresas que mais apoiam os games no Brasil, né, e nada a ver, Assassin's Creed jamais influenciaria isso, né? Eu joguei Banco Imobiliário, eu sou rico hoje em dia, não. Eu joguei GTA, eu saí assassinando pessoas, não. O que você acha disso, Mosca? Eu joguei Mario e não mato tartarugas também, não. Que besteira, hein, cara? Pois é, cara, relacionar... Já é comum, a mídia procura fazer isso como forma de tentar encontrar um culpado para aquilo, para encontrar... assim, o que pode ter levado alguém a fazer um negócio desse, né? E aconteceu isso naquele caso do menino que invadiu a escola e matou um monte de gente. Sim, verdade. E outros vários casos aí de atiradores, de crimes de adolescentes. Começou tudo, na verdade, na época do RPG, quando um maluco pegou uma espada e matou uma pessoa lá no meio do RPG Live, né? De um live action. Sim, a culpa foi do RPG. Aí o pessoal que é meio ignorante acaba botando a culpa num jogo, no entretenimento, numa mídia. Uma mídia, um jogo, qualquer coisa que seja, um livro, uma novela, não vai pegar na tua mão e falar, toca carinha, vai lá e mate. Não é isso. A pessoa faz aquilo porque ela deve ter uma predisposição para aquilo, ela deve ser uma pessoa com problemas. Ninguém para pensar nisso. Videogame, livro, novela, filme, seriado, não importa. O que importa é o problema que está na cabeça daquela pessoa. E outra, ninguém sabe, ainda não se sabe se foi o menino mesmo que fez o crime, né? Então pra que culpar o videogame? Pra que ficar falando asneira? Mas já tô tão acostumado, velho. Puta, e é muito engraçado ouvir aquele apresentador falar Assassin's Creed. Assassin's Creed, e o resumo dele do jogo é sensacional, né? O jogo se resume a uma pessoa que entra na cidade e assassina pessoas. Pelo amor de Deus, cara. Ele não teve o trabalho de pedir um assessor, uma pessoa da redação do programa dele, qualquer cara, pra entrar no Google, na Wikipédia, um estagiário, pra dar uma olhada no jogo, pra não falar ao vivo uma besteira dessa, cara. Vamos relevar, olha aí, sei lá, a idade do tiozinho nunca teve contato com videogame, ele até chama de joguinho, né? Ó, o joguinho. O joguinho, que termo imbecil, o joguinho, né? Ele tá diminuindo a maior mídia de entretenimento do mundo, né? E um dos melhores jogos, hein, ainda, que eu já joguei, um dos melhores jogos. Sim, é um grande jogo. Agora, Mosca, eu vou te fazer uma indagação. O jogo mais vendido desses últimos anos foi o Call of Duty Black Ops 2, que é um jogo de guerra. Sim. Ele vendeu mais de 7 milhões e meio de unidades.
né? Então quer dizer que e só nos Estados Unidos, quer dizer que 7 milhões e meio de americanos são potencialmente assassinos com uma SCAR na mão, com uma shotgun. Com certeza, com certeza. Ô, quem joga é um assassino em potencial aí, ó. Aí quando você desliga o seu PS3, você pega a sua shotgun e sai correndo pelas ruas de Brasília atirando em todo mundo, né? Às vezes dá vontade nesse trânsito, mas a gente não faz não, viu? Ai, que besteira. Mas agora, pra finalizar aqui, é de uma imbecilidade. Cara, parece um ser acéfalo falando, em geral, né? As pessoas não têm conhecimento, não conhecem nenhum mercado, não se dão o trabalho de fazer uma pesquisa sobre a história do jogo, e o cara simplesmente pega o jogo, bota na TV e fala, a culpa é do jogo. É uma idiotice imensa. Exatamente. Vamos culpar as novelas também. Culpar tudo, cinema. Então, todo filme de violência, o cara vai sair do cinema, porra, acabei de ver um filme, sei lá, aquele estilo filme de anos 80, que o Stallone e uma metralhadora matando 30 pessoas por segundo, então. Bem assim mesmo. Ridículo. Porra, ridículo, cara. Chega a me entristecer esse tipo de acontecimento, né? Mas aí, Leandro, por que o videogame ele é visto como brinquedo? Então, cara, nos anos 80 ali, perto do auge, e já depois, um pouquinho mais pra frente, declínio do Atari, o Atari ele era, entre aspas, um lixão de jogos, porque qualquer um podia produzir jogo pro Atari, não existia classificação indicativa na época, tal coisa. Qualquer um que soubesse programar podia fazer jogos para Atari. E começou a sair muito jogo de má qualidade. Tinha até aquele jogo de estupro lá, que o cara estuprava uma índia. Quer dizer, a indústria ela sofreu um crash mesmo, né? Ela teve uma queda muito grande. E aí, quando a Nintendo teve o sucesso do Famicom no Japão, o primeiro Famicom, a gente chama aqui de Nintendinho, né? Quando ela foi levar isso pro mercado americano, o mercado de games ele tava bem, para não dizer muito, queimado. O que a Nintendo fez? Qual foi a estratégia dela? Foram duas, na verdade. A primeira foi, ela transformou, se você pegar o Famicom parece com Homem de Ferro. Ele é meio cor de ferro, assim, meio avermelhado, um negócio mais futurista. Quando o Nintendo chegou nos Estados Unidos, eles transformaram numa caixinha toda bonitinha, que a fitinha saía e entrava, inclusive a fita é fechada ali dentro, para não parecer um videogame, para parecer uma coisa da sua sala, um videocassete, qualquer coisa da época, né? Ele é todo bonitinho, e transformar aquilo num videogame. Isso aqui é um entretenimento pro seu filho. Seu filho vai jogar isso aqui e vai se entreter. Como justificativa disso, qual credibilidade que eu vou te dar? Por que isso aí não vai ser um novo Atari e tal coisa? O que a Nintendo fez? Ela impôs a qualquer empresa que quisesse programar jogos pro Nintendo, na época, pro NES, ela mandasse o jogo antes e esse jogo tinha que passar num cunho de qualidade da Nintendo, que foi aquele famoso selo que vinha nas fitas da Nintendo e do Super Nintendo. Então, as empresas que passassem o selo podiam publicar seus jogos. Qual foi o lado bom disso para a indústria dos games, né? O lado bom foi, o NES saía jogo de qualidade. Qual foi o lado ruim disso para as empresas? Quem passava no selo de qualidade da Nintendo assinava um contrato de exclusividade. Ou seja, os jogos, Capcom, Konami, etc., ficaram amarrados à Nintendo por um bom tempo, o que acabou ferrando o Sega Master System na época, né? Apesar do sucesso que ele fez no Brasil, né, Mosca? Sim, então ele acabou sendo vendido muito jogo infantil. E acabou atrelando essa imagem, né? De videogame é coisa de criança. Exatamente, foi a grande estratégia da Nintendo. A gente não pode nem culpar a Nintendo hoje em dia, porque se a Nintendo não tivesse tido esse tipo de atitude, a gente provavelmente não teria entretenimento digital como a gente conhece hoje, cara. Exatamente. A gente tem que levantar a mão pro céu e rezar pra Nintendo todo dia, cara. Por essa grande atitude que ela teve de resgatar o mercado de games numa época destrutiva, cara. E é isso que acontece. Essa imagem de que videogame é coisa de criança, que é brinquedo, veio até hoje. As pessoas que jogavam lá no passado e não jogaram mais, acabaram tendo essa visão errada. Hoje, videogame é coisa pra... Vai jogar um GTA, vai jogar qualquer jogo aí, você vai ver que o tema é pesado, é voltado pro adulto, né, de 30 anos, pra curtir. Veja o Last of Us, o último jogo que saiu. Tema pesadíssimo. Impressionante, cara. Envolve zumbi, mas o drama do jogo é muito legal. A história do jogo é pra adulto, não é pra criança. Cara, é um jogo assim que eu cheguei a lacrimejar e eu vi minha esposa chorando. Então é uma coisa assim, forte.
Então, o que aconteceu? Os games, eles hoje já superaram os números do cinema, do home video, da TV a cabo. Então, em questão de entretenimento, é o número 1, é o top. Videogame é o mais vendido no mundo. Um detalhe sobre o que você está falando da indústria de entretenimento, né? Que é o primeiro lugar. E voltando mais um pouquinho, senta que lá vem mais um dedinho de história, é que você sabe que quando o Mortal Kombat saiu, ele que foi o estimulante, né, pra classificação indicativa de games, né? Porque quando o Mortal Kombat saiu, a Nintendo, ela picotou o Mortal Kombat, ela picotou os fatalities e não saía sangue no jogo. Por quê? Porque ela tinha o selo e o selo foi em cima deles. Não, vamos fazer o Mortal Kombat? Vamos fazer. Aí qual foi a ideia do pessoal? Tiramos o sangue. O público da Nintendo, obviamente, não gostou, porque o jogo da SEGA tinha sangue. Apesar que você tinha que botar lá um cheat code, mas tinha sangue, né? O cheat code era o ABACABB. Exatamente. Você ouvia aquele Get over here! Lá e, né? Dá-lhe sangue. Isso estimulou a classificação indicativa que ela é utilizada até hoje. A mesma classificação indicativa estimulada pelo Mortal Kombat. Então o que a Nintendo fez? Eu não vou proibir, os jogos naquela época começaram a ficar mais adultos, né? Sim. Eu não vou proibir os jogos mais adultos. Só que para eu dar o meu selo para os jogos mais adultos, eles vão ter que se enquadrar a classificação indicativa. E o Mortal Kombat tomou logo um M de Mattery, né? Tomou logo 17 anos na cara, porque a Nintendo dizia, esse jogo tem o meu cunho de qualidade, só que ele é indicado para essa idade. Essa faixa... Então, é feito estudo por psicólogos e um monte de babaca aí que olham os jogos e colocam uma classificação indicativa para os jogos. É importante isso, porque tem jogos que tratam de temas adultos. Você tem sexo, você tem drogas, você tem prostituição, você tem violência, tem pessoas ruins, pessoas boas, enfim. Também tem muita coisa boa também nos jogos. Mas é feito toda uma análise indicado igual um filme. Esse jogo aqui é pra cima de 16 anos. Esse jogo, 12 anos. Esse jogo, 18. Porque o tema é muito pesado, igual o GTA. GTA é pra 18 anos. Então, se você que é pai, cara, vai comprar um jogo pro filho, olha lá na caixinha lá, pra que faixa etária é indicado aquele jogo, né? Pra que público é? Porque depois você vai pegar, vai comprar um jogo ali que tem uns negócios meio estranhos pra criança, por ignorância. Não, cara, olha na caixinha, presta atenção, cara. Você citou o Last of Us, ele é um caso clássico. O Last of Us, ele é um jogo pra... Ele é um jogo pra, no mínimo, uma pessoa que tem idade mental, entre aspas, de 15 anos pra cima, cara. Porque ele é um jogo que não tem... Você não vai ver violência explícita, mas ele tem uma carga mental, uma carga dramática tão pesada que, uma criança pode ficar abalada vendo algumas cenas daquele jogo. Exatamente. Entendeu? Então, preste atenção, orienta o seu filho. Ele tá numa idade, sei lá, 5, 6, 7 anos, tem com ótimos consoles, compra um Nintendo DS pra ele, tem tantos jogos instrutivos, e depois, conforme ele vai crescendo, os jogos vão crescendo com ele, e ele vai evoluindo nos jogos também, né, Mosca? É a mesma coisa que filme, você não vai dar um brasileirinha pro teu filho, né? Você sabe o caso engraçado que aconteceu? Que o filme do Wolverine, quando ele foi pro corte final, esse que tá no cinema agora, no caso, os estúdios que produziram, eles falaram, tem que ser PG-13, tem que ser PG-13, que é a classificação americana, né? Sim. Pelo amor de Deus, o nosso público-alvo é PG-13. E quando fizeram o corte final, o pessoal chegou, não vai ser PG-13. Eles tiveram que mutilar 20 minutos de filme, cara. E na versão estendida em Blu-ray que vai sair do filme, vai sair com esses 20 minutos a mais, que o filme ia pra 17 anos. E aí acabaram cortando as cenas mais pesadas e ele ficou PG-13, cara. No corte final. Mas quem tiver a oportunidade de comprar o Blu-ray aí vai ver o filme completo, cara. É isso que eu quero ver o sangue. É tipo se eles pegassem o GTA, cortassem todas as cenas de violência pra classificar o jogo como teen, por exemplo, né? Vira Pac-Man aquela porra. É verdade, amigo. Cara, e pra fechar aqui, no passado remoto, culpavam as HQs. Os gibis eram a culpa de todo o mal da sociedade. Depois disso foi a TV, foi os desenhos animados, depois foi o RPG. O RPG é o mal da juventude. Agora, claro, o que é novo? É o videogame, é a internet, tudo isso aí é a justificativa para tudo quanto é coisa insana. E amanhã vai ser o Google Glass, vai ser o holograma, vai ser o teletransporte, o caralho a 4. Então... A princesa Leia na tua frente, né? Porra, a culpa é dessa vagabunda. Que tá no holograma aqui, porra. Ela falou que eu ia salvar o mundo. Ela de escrava deve ser legal, vai ser uns jogos interessantes, hein? Mas, cara, a mensagem que fica é: oriente o seu filho, dê a ele o entretenimento correspondente à sua idade. Você não vai dar uma HQ de Deadpool, por exemplo, para uma criança de 10 anos. Por mais que é violento, é pesada, é uma HQ que satiriza muita coisa, é uma HQ, mas tu não vai dar o Watchmen para um moleque de 9 anos de ler, entendeu? Você não vai, sei lá, como você falou, dar brasileirinhas para uma criança de 10 anos assistir. Você não vai dar GTA V, que vai ser o
fucking lançamento aí, porra, pra uma criança de 10, 11 anos jogar. Por quê? Porque não é indicado, porque você vai estar estimulando seu filho a ver coisas que não são pra ver, que ele não tem amadurecimento mental suficiente pra isso. Às vezes ele pode até ter, mas não é a idade disso. Ele tem que evoluir de acordo com que a mente dele vai evoluindo, certo? Sim, concordo. Teve um programa que eu assisti esses tempos aí, que os caras fizeram uma pesquisa. Pegaram um menino que jogava muito videogame violento desde pequeno. Sabe, jogo de tiro, Call of Duty, jogava pra caramba. Battlefield. Só jogo de FPS. Pegaram o menino e a mãe dele levaram num treinamento do exército e deram uma metralhadora na mão do menino pra ele atirar, pra ver qual seria a reação dele. O menino pegou a arma, devolveu chorando, falou, não quero atirar, eu não tô pronto pra isso. Pra você ver que videogame não influencia porra nenhuma, mas também não é bom ficar jogando merda na cara do teu filho, né? Exatamente, você tem que ter o mínimo de responsabilidade. E tipo assim, criação não tem jeito. Quem vai te dar a educação que você tem são seus pais. Essa frase é antiga, mas ela funciona até hoje, cara. Os filhos são espelho da educação dos pais. Se você tá jogando merda na cara do teu filho, merda que eu tô falando entre aspas no termo de violência, de sexo, você tá formando aquilo, cara. Não vai reclamar depois. Puta, esse papo aí dá a impressão que você é a Bia já votando neném, hein? Não, que é isso? Tá maluco. Criança é muito trabalho, que é uma responsabilidade muito grande, cara, muito grande. Você, para ter um filho, você tem que se programar, você tem que ser responsável, você tem que ter um bom emprego, porque é muita responsabilidade. Então, se você tem um filho, oriente ele com perfeição, cara. Isso, treina no The Sims. E outra coisa, meu amigo, videogame não mata ninguém, o filho da mãe. É isso aí. Um abraço, cambada. Um abraço, Moscar. Fica com Deus. Tchau, Leandro. Tchau, meu amigo. We are Spartan, no